Imprensa FDUL. Tradição que imprime inovação. Sejam muito bem-vindos ao lançamento da Imprensa FDUL, a editora jurídica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Para apresentar, tomarão agora a palavra os senhores professores doutores António Cruz Serra, reitor da Universidade de Lisboa; Pedro Romano Martínez, presidente do Conselho de Escola da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; e Dário Moura Vicente, presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Quero felicitar a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa pelo início da atividade da imprensa da Faculdade de Direito. É um momento em que não podemos fazer nenhum lançamento presencial, limitamos-nos a estas intervenções por via digital, mas naturalmente as felicitações abrangem toda a comunidade académica da Faculdade de Direito, todos os que estudam e trabalham na faculdade e muito em particular a senhora diretora, a professora Paula Vaz Freire. O início da atividade da imprensa é marcado pela publicação de 3 textos de 3 mestres da faculdade, mas sei que há outras linhas editoriais que seguirão textos pedagógicos, publicação de teses de mestrado, de doutoramento e de agregações, e, portanto, estaremos perante uma atividade que permitirá melhorar aquilo que é o trabalho que se faz todos os dias na Universidade de Lisboa. Espero que ainda neste ano letivo, portanto até julho de 21, possamos presencialmente participar todos no lançamento de novos títulos no âmbito da imprensa da Faculdade de Direito. Muitos parabéns à Faculdade e a melhor sorte para a sua imprensa. Estamos aqui no lançamento da imprensa da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Esta imprensa pressupõe, está subjacente, uma divulgação de obras científicas. Parte destas obras científicas corresponde a obras que não têm facilmente divulgação nos meios comerciais habituais e, nessa medida, é necessário que se divulgue. Portanto, não através de editoras com a potencialidade comercial habitual, mas através da faculdade, e por isso esta imprensa corresponde a uma marca que pretende esta mesma divulgação daquelas obras que, por variedíssimas razões, não têm a potência comercial que é subjacente, que está subjacente à publicação por parte das editoras. E esta divulgação tem particular relevância no âmbito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sendo a maior faculdade de Direito do país. É também aquela onde, não só através dos seus docentes, mas também de muitos dos alunos que aqui passam, tem a maior produção científica nacional. E muita desta produção científica, ou por ter sido publicada já há alguns anos, ou por não ter a mesma capacidade de interação com o mercado, não tem a sua publicação, e daí o interesse que esta imprensa da faculdade tem de divulgação de muitas dessas obras. Obras que, no fundo, vão sendo escolhidas, que vão sendo apreciadas por uma comissão editorial da imprensa da Faculdade de Direito e, através dessa escolha, são divulgadas, seja obras clássicas de professores que foram marcantes nas várias áreas do ensino. A faculdade tem uma divulgação científica nas múltiplas áreas, do direito privado ao direito público, às económicas, históricas, e em todas estas áreas tem havido variedíssimas obras clássicas que são marcantes, que foram marcantes no ensino do direito, e muitas delas estão já de alguma forma esquecidas ou menos divulgadas, e uma das funções é esta da divulgação. Além desta divulgação de obras clássicas, particularmente de docentes da faculdade, há ainda a necessidade de divulgar aquelas obras que têm sido produto da investigação científica de docentes ou de
discentes desta faculdade e que, no âmbito dos seus trabalhos, seja dos trabalhos de mestrado, trabalhos de doutoramento, trabalhos de preparação de vários concursos, nomeadamente de agregação, com monografias que aí são feitas, nem sempre esses trabalhos tendem a ser facilmente divulgados pelos meios habituais das editoras e por isso impõe-se que haja esta forma de publicidade e esta forma de publicidade, de divulgação de toda a cultura científica tem a função principal da imprensa da faculdade. No fundo, podemos resumir a ideia da imprensa da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa numa lógica de divulgação da cultura jurídica e da investigação científica que tem sido desenvolvida no âmbito desta faculdade e deste modo dar a conhecer ao público muitas obras que de outra forma não chegariam até ao seu conhecimento. A imprensa da faculdade é uma iniciativa da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, lançada em 2020 e que agora é levada ao conhecimento do público por ocasião da reedição da obra do professor Manuel Gomes da Silva, O Dever de Prestar e o Dever de Indemnizar, originariamente publicada em 1944. Esta iniciativa tem como um dos seus objetivos fundamentais suprir uma lacuna do mercado editorial dos países de língua portuguesa, através das obras que serão incluídas na coleção da imprensa da faculdade, serão reeditadas obras clássicas do direito, da autoria de mestres consagrados desta faculdade, que já não se encontram disponíveis no mercado, mas que continuam a ter interesse não apenas para os estudiosos, mas também para os profissionais de todas as áreas do direito que possam ter necessidade de aceder a elas. A imprensa da faculdade, além disso, está aberta a todos os jovens investigadores e docentes da faculdade que queiram publicar na sua coleção teses de mestrado ou de doutoramento ou outros trabalhos científicos que, porventura, teriam maior dificuldade em encontrar meios de serem publicadas através de editoras comerciais. Em suma, através desta iniciativa, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa procura valorizar o seu património científico, honra a memória dos seus mestres mais ilustres, abre novas perspectivas aos investigadores e docentes que a integram e cumpre um dos seus desígnios fundamentais, que é o da difusão da cultura jurídica. E agora, para apresentar os primeiros autores e as respectivas obras que serão publicadas pela imprensa FDUL, os professores doutores António Menezes Cordeiro, decano do Grupo de Ciências Jurídicas; Eduardo Paz Ferreira, decano do Grupo de Jurídico-Económicas; José Duarte Nogueira, decano do Grupo de Histórico-Jurídicas; Carlos Blanco de Moraes, presidente do Grupo de Jurídico-Políticas. Senhoras doutoras, senhores doutores, senhores e senhores estudantes, é um gosto estar aqui na vossa presença para fazer uma breve apresentação da obra do professor Manuel Gomes da Silva, O Dever de Prestar e o Dever de Indemnizar. Uma iniciativa excelente da imprensa da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, muito bem dirigida pelo professor Romano Martínez e que agora fica à disposição de todo o público interessado. Pois bem, meus amigos, esta obra do professor Manuel Gomes da Silva, O Dever de Prestar e o Dever de Indemnizar, tem a sua história. Ela foi publicada em 1944 e foi fundamentalmente escrita em 1942-1943, portanto, durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa altura, a Europa estava a ferro e fogo, a Alemanha era dominada pelos nazis, a própria França estava ocupada pelo regime nazi, não havia qualquer possibilidade para os estudiosos de direito de Portugal se deslocarem à Alemanha ou até mesmo à França para aí completarem os seus estudos e para aí terem acesso à bibliografia desses países. Eu recordo naturalmente que nessa altura não havia internet, nem sequer havia fotocópias e, portanto, a única maneira de aceder aos livros era ir ao local onde eles se encontravam e poder lê-los aí na língua original. Pois bem, impossibilitado de recolher esses elementos na doutrina alemã e noutras doutrinas europeias, o professor Manuel Gomes da Silva fez aquilo que se podia fazer, que foi usar a sua inteligência para elaborar este livro, O Dever de Prestar e o Dever de Indemnizar. Inteligência que o professor Manuel Gomes da Silva tinha num elevadíssimo grau e, além disso, tinha uma extraordinária capacidade de comunicação e tinha uma extraordinária capacidade de compor um discurso jurídico correto e de desenvolver uma argumentação muito poderosa. E assim, no Dever de Prestar e no Dever de Indemnizar,
para além das ideias básicas do professor Gomes da Silva sobre a indemnização e sobre a responsabilidade civil, nós encontramos uma série de noções básicas que fizeram história, que ainda hoje têm muita atualidade na nossa ciência do direito. Por exemplo, o conceito de direito subjetivo, por exemplo, a introdução do pensamento finalístico, com o qual ele antecipou a própria penalística alemã, ou, por exemplo, com os desenvolvimentos do professor Manuel Gomes da Silva sobre a matéria de causalidade. É certo, no domínio da causalidade ele veio depois a ser parcialmente contraditado pelo professor Pereira Coelho, todavia, hoje em dia, confrontando os textos em presença, temos que reconhecer uma efetiva superioridade ao discurso do professor Manuel Gomes da Silva. Ora bem, nestas circunstâncias, aquilo que nós podemos efetivamente considerar é que o dever de prestar e o dever de indemnizar se impõe como um marco jurídico-científico na história do direito português e na literatura produzida na Faculdade de Direito de Lisboa. Por isso, meus amigos, é um ponto muito importante o de cultivar o gosto do direito através da leitura ou da releitura das páginas do professor Manuel Gomes da Silva. Eu recomendo, pois, vivamente que não deixem de ler ou reler esta obra, que é uma obra tão bem feita e que honra todo o pensamento jurídico de língua portuguesa. Meus amigos, foi um gosto estar aqui com vocês. Tenham muito cuidado, que Deus nos proteja a todos. Boas festas, se não nos voltarmos a ver, e também se não nos voltarmos a ver, ficam já aqui os votos de um formidável ano 2021. Muito obrigado. Felicito vivamente a iniciativa da imprensa da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que ao mesmo tempo que permite um mais fácil acesso a livros que há muitos estão esgotados, dá uma ideia do que foi o património que se foi construindo ao longo dos anos nesta faculdade e transmite a imagem de como a faculdade sempre assentou numa pluridisciplinaridade com vários ramos de conhecimento. E foi isso, aliás, que permitiu que durante muitos anos os licenciados em Direito exercessem funções de topo, designadamente na área jurídica, claro está, mas também na política, na económica ou na da gestão, graças a estes sólidos e variados ensinamentos que lhes tinham sido ministrados. Se é certo que, a certa altura, vivemos uns anos marcados pelo domínio de uma economia matemática, de uma economia afastada das ciências sociais e do direito, todos sabemos hoje quais foram as consequências desta orientação, quer a nível nacional, quer a nível europeu, quer a nível mundial. E todos sabemos que é preciso voltar a algum diálogo aprofundado entre as várias ciências. Quanto ao direito e à economia, é preciso não nos esquecermos que, como recorda, por exemplo, o professor Avelange Nunes, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi a Faculdade de Direito de Coimbra a precursora, ao que parece em termos europeus, da introdução de uma disciplina de economia política no seu plano de estudos. E isto aconteceu em 1836, no diploma que criou a Faculdade de Direito de Coimbra, na sequência da dissolução das duas faculdades que se dedicavam aos estudos jurídicos, a Faculdade de Leis e a Faculdade de Canos. Desde então, a investigação e o ensino das ciências económicas integraram os planos de trabalho das faculdades de Direito portuguesas. E é curioso que este caminho que foi aberto para a Faculdade de Direito de Coimbra, a única que existia no país nessa altura, foi totalmente seguido quando foi fundada a Faculdade de Direito de Lisboa, que, embora nascesse ligada a um projeto de natureza diferente do da Faculdade de Direito de Coimbra, nunca pôs em causa a necessidade de colaboração entre o direito e a economia e outras ciências sociais. Muito pelo contrário, a faculdade foi fundada no âmbito da criação da Universidade de Lisboa pelo Governo Provisório da República Portuguesa, em 1911, como Faculdade de Ciências Económicas e Políticas. Contudo, à data em que a faculdade efetivamente abriu, entrou em funções, 1913, já se chamava Faculdade de Estudos Sociais e de Direito. E, em 1918, passou a intitular só Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O professor João Umbrales, que tenho a honra de aqui homenagear,
Começou justamente por estudar na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, a única nos seus tempos de estudante, onde se licenciou e foi assistente, lecionando Economia Política. Doutorou-se em Ciências Político-Económicas em 1927, com uma dissertação intitulada Organização Bancária Portuguesa. Mas seria já na Faculdade de Direito de Lisboa que viria a ter o cargo de professor catedrático de Economia Política. A uma intensa atividade política e profissional de que não nos cabe aqui curar, Lumbrals associou dotes científicos e pedagógicos notáveis e publicou uma série de artigos e livros de referência. É o caso, por exemplo, da Economia da Guerra, de 1943, da comemoração do primeiro centenário do Banco de Portugal, de 1947, do Problema Financeiro Português, 3 tipos de equilíbrio financeiro, de 1957, das despesas militares e seus aspectos financeiros e económicos, 1959, da crise atual do pensamento económico, 1961, do lugar das ciências económicas no ensino do direito, 1964, os problemas monetários do pós-guerra, 1964 também, em 1965, os preços na agricultura, curso de Direito e Economia Agrária, e em 1988, a história do pensamento económico. E, neste intervalo, na década de 60, publica aquilo que hoje nos ocupa e que é o livro que é agora reeditado e que é, de longe, a obra mais marcante do seu trabalho, que é a Economia Política, em 2 volumes. É um texto que marcou muitos dos seus alunos pela clareza, pela modernidade do seu pensamento e particularmente pela abordagem ao pensamento keynesiano, que representou uma grande novidade em Portugal. Paulo Piticunha, um jurista e economista discípulo de Lumbrals, costuma gracejar dizendo que ele era tão convincente, Lumbrals era tão convincente a expor a doutrina do grande economista inglês que o tinha levado a tornar-se marxista. E que se ele fosse igualmente convincente a expor a doutrina marxista, também ele, Paulo Piticunha, teria seguido nessa via. Não aconteceu isso, nem a um, nem a outro. O livro que vamos ler é uma peça preciosa do património da Faculdade de Direito de Lisboa. Em boa hora, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa teve a iniciativa de lançar a imprensa da faculdade, com o objetivo de disponibilizar obras jurídicas de referência associadas à escola e a professores seus, que, por entretanto se terem esgotado ou por nunca terem entrado no circuito comercial, como foi o caso das sebentas, não se encontram disponíveis. Enquanto obras marcantes na formação de gerações de estudantes e para a doutrina jurídica em geral, a sua disponibilização ao público constitui valia inestimável para os juristas e, naturalmente, para a faculdade, que assim se afirma no universo editorial e académico, com uma valência já disponível em muitas outras escolas jurídicas de referência. Oxalá a imprensa possa continuar a fortalecer-se com cada vez mais publicações. Felicito por isso o professor Romano Martínez, enquanto anterior diretor, e a professora Vaz Freire, atual diretora, bem como todos os que colaboraram por a iniciativa estar agora de pé. A obra lançada encontra-se no patamar acima referido. São na realidade 2 obras, Manual de Direito Romano e Direitos Reais em Roma, que no seu tempo, sob a forma de sebenta, serviram de base à lecionação do direito romano no primeiro ano do curso geral. É desnecessário falar de Raul Ventura, o seu autor. Talvez mais conhecido dos juristas em geral como civilista e comercialista, basta recordar o seu contributo para o Código das Sociedades Comerciais, foi um insígnido romanista, não obstante recusar a qualificação. Considerava-se humildemente um curioso nesta área, mas era um erudito conhecedor do tema em múltiplas vertentes, para as quais olhava simultaneamente com olhos de júris de historiador e de civilista. De tal modo que as suas lições,
Pese embora serem lecionadas no primeiro ano, carreavam sob a ótica romana muito do que se estudava e estudaria em disciplinas fundamentais do direito dos anos seguintes do curso na área civil. Antecipava conceitos, o que se por um lado tornava as suas obras difíceis para os caloiros, dava-lhes uma bagagem que depois os aliviava no estudo de muitas matérias em anos ulteriores. Basta ver o texto sobre o direito reais agora publicado, a que chamou Direito das Coisas, na qual passava em revista, de forma profundíssima, a visão romana destes direitos, através da qual convocava temas que mais tarde, na disciplina correspondente do curso geral, se constatava serem essenciais à compreensão do ordenamento português, o qual permite compreender a afirmação em tempo feita por um ilustre e atual docente da faculdade de que o direito civil português atual é direito romano moderno. O mesmo se passou na outra obra agora publicada, embora neste caso mais virada para as fontes. Também através dela se percebe facilmente que muita da problemática romana é atual, sendo resolvida hoje dentro dos mesmos pressupostos, embora com os instrumentos intelectuais e ideológicos modernos. A obra agora publicada corresponde a lições dadas entre os anos de 1966 e 1972. Marcando o fim de uma época na qual o direito romano foi disciplina propedêutica lecionada no início do curso. Depois, seria remetido por Veiga Simão para os anos finais do curso, numa despromoção encapotada. Mas a Revolução de 1974, pelas sucessivas reformas que se seguiram, nem isso permitiria. Só muito mais tarde regressando ao curso como disciplina. Corresponde assim à versão derradeira de sucessivos cursos de Direito Romano lecionados por Raul Ventura desde 1945, interrompidos alguma vez pelo exercício de funções fora da docência, nos quais este notável professor percorreu quase todas as áreas da civilística moderna e da ótica do direito romano. Quase todos os estudantes que ingressaram na Faculdade de Direito até 1971 receberam uma parcela da sua formação através de algumas das versões das folhas agora publicadas em livro. Certamente com ganhos para a sua formação científica e jurídica. Com a publicação, reabre-se assim um livro há muito quase fechado, esperando que outros, entre os jovens, possam de novo, com ele, alargar os horizontes culturais e jurídicos. É o meu grato prazer, como Presidente do Grupo de Ciências Jurídico-Políticas, fazer aqui a apresentação de uma obra de referência intemporal da área do direito público que a Faculdade irá publicar, tendo sido escolhido, precisamente, um mestre de Coimbra e depois também mestre da nossa escola, o professor Alberto Rocha Saraiva, sendo a obra a publicar A Construção Jurídica do Estado, em 2 volumes. O professor Rocha Saraiva foi, para lá de um mestre de ambas as faculdades, um grande professor de Direito, também um cidadão ativo, na medida que foi ministro da Primeira República e também deputado. Prestou provas em concurso para professor na Faculdade de Direito de Coimbra, onde obteve uma elevada classificação, e depois transferiu-se para a nossa faculdade, onde exerceu a sua atividade letiva e investigatória durante um tempo considerável. Nesse período, o professor Rocha Saraiva revelou ser um mestre completo que abarcava diversas áreas científicas, sendo de relevar, entre as obras que publicou em Coimbra e sobretudo em Lisboa, as suas lições de Direito Administrativo, as suas lições de Direito Político, o seu curso de Administração Colonial, e também a obra de Direito Público que publicou no final também da sua atividade letiva. Contudo, aqui nesta iniciativa vamos sobretudo dar relevo à monografia A Construção Jurídica do Estado, que de facto é uma obra precursora, de alguma forma, das ideias que muitas vezes hoje em dia germinam e que são objeto de debates significativos sobre a essência do Estado e sobre a pessoa nas suas relações com o mesmo Estado. Portanto, acaba por ser uma obra que, enfim, aborda com especial acutilância e profundidade a relação entre o direito, entre o Estado
e também com uma relevância particular dada à pessoa humana como fundamento da ordem jurídica. Esta mesma obra compõe-se em 4 partes, uma relacionada com o conceito de direito, depois com a interpenetração e prevalência de interesses, a personalidade do Estado, tema, aliás, que sempre lhe interessou, na medida que também publicou um artigo importante sobre a matéria, e, no quadro da personalidade do Estado, o papel da nação e, finalmente, o poder político estadual. Pelo autor não perpassa, digamos, nenhuma concepção estatocrática do poder político e do direito, valorizando, sobretudo, digamos, a consciência ético-jurídica de um povo que, segundo ele, seria anterior ao próprio Estado e até superior, o que revela aqui, pelo menos, um viés suprapositivista. Curiosamente, apesar das concepções políticas conhecidas do professor Rocha Saraiva, que era um republicano liberal e um democrata, o então presidente do Conselho, professor Oliveira Salazar, considerava-o seu mestre e considerava-se a si próprio seu discípulo no domínio jurídico. A obra jurídica de Rocha Saraiva influenciou precisamente o anterior presidente do Conselho durante o regime corporativo. Tendo desaparecido prematuramente, mas sendo exemplo de um enlace permanente entre 2 faculdades irmãs, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que são as 2 grandes faculdades portuguesas, é com enorme satisfação que se reedita esta obra, de algum modo, precursora e um clássico, enfim, incontornável, que é a construção jurídica do Estado, do professor Rocha Saraiva. Finalmente, encerramos este lançamento virtual com as mensagens da Senhora Diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Professora Doutora Paula Vaz Freire, e Sua Excelência, o Presidente da República Portuguesa e também ilustre Professor Doutor desta Casa, Marcelo Rebelo de Sousa. Uma das missões da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa é ser um centro de criação e difusão de conhecimento científico nas áreas das ciências jurídicas. A produção científica nem sempre tem sido diferenciada, devidamente evidenciada em toda a sua dimensão. A imprensa da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa procura contribuir para essa divulgação. Trata-se de um projeto editorial que pretende complementar e não concorrer, mas sim obter sinergias com outros parceiros da área editorial. Uma palavra de agradecimento para a Comissão Editorial e para todos aqueles que dispuseram do seu tempo para fazer parte deste projeto. Também o meu agradecimento muito particular aos senhores professores que, representando os vários grupos científicos, se disponibilizaram a fazer umas palavras de apresentação deste projeto da imprensa da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E não poderia deixar de ter aqui uma palavra muito especial para o Sr. Reitor, o professor Dr. António Cruz Serra, agradecendo também a sua disponibilidade e amabilidade, e uma palavra muito particular de um agradecimento imenso ao Sr. Presidente da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, pelas palavras gentilíssimas com que brindou este projeto da imprensa da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Queria apenas, e para terminar, dar as boas-vindas à imprensa da FDUL e desejar as maiores felicidades. Não podendo fazê-lo de outra forma, vivemos agora um tempo digital, venho associar-me ao lançamento da imprensa da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, da nossa faculdade. E um lançamento com 3 obras, que são obras excepcionais, e depois uma outra, que é igualmente excepcional, mas é o complemento da primeira, do mesmo autor. Uma obra excepcional, o dever de prestar e o dever de indemnizar, do professor Dr. Manuel Gomes da Silva, que é uma obra histórica. É uma obra histórica porque marca uma viragem no direito das obrigações, na altura em que foi elaborada, para uma visão social, em que o centro deixa de estar
o centro da definição do direito subjetivo, nomeadamente o direito de crédito, deixa de estar no poder para estar no interesse. É uma visão eminentemente social. E isto, há 80 anos, praticamente 80 anos, era uma revolução. A segunda obra é posterior, também de outro professor meu. Eu fui aluno do professor Gomes da Silva em Direito da Família e fui aluno do professor João da Costa Leite Lumbrales em Economia Política. E que é a sua lição ou as suas lições de Economia Política. O professor Lumbrales tinha estado muito tempo no governo, podia ter-se desatualizado, esteve ininterruptamente décadas na vida política e regressa ao ensino, não na sua faculdade de origem, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a nossa faculdade. E aí ensina Economia Política. E faz uma revolução no seu pensamento, porque adota o pensamento keynesiano, que não era muito recente, vinha dos anos 30, 40, mas que em Portugal era muito recente. E que naquela altura, estamos a falar em meados dos anos 60, faz uma reconversão no ensino da economia política. É uma obra marcante, também em termos históricos. E depois, uma obra maior, Os Direitos Reais, em Roma, do professor Raul Ventura, e depois a sua história do direito romano. O professor Raul Ventura, que não foi meu professor, ao contrário dos outros dois, era eminentemente um privatista e cultivou o direito de trabalho, mas era um grande comercialista, era um grande civilista e foi-lhe pedido que fosse reger a disciplina de direito, História do Direito Romano, que não era de seu apreço, embora os grandes civilistas tivessem todos uma formação de base romanista fortíssima. E ele reconverteu parte da sua vida e daí até praticamente ao termo da sua atividade letiva, dedicou-se ao ensino da história do direito romano. E foi um grande romanista. E estas suas duas obras, uma monográfica ou outra lições, marcaram o ensino da história do direito romano na nossa faculdade. Temos, portanto, um grande arranque, um arranque em força da imprensa da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu felicito a direção, na pessoa da senhora diretora, a senhora professora Paula Vaz Freire, felicito a faculdade, felicito todos, a começar nos alunos, felicito a Universidade de Lisboa, porque é um passo essencial em termos da afirmação científica, cultural, cívica da nossa faculdade no quadro da grande universidade em que nos integramos e no quadro daquilo que é o ensino e a educação em Portugal. Muitos parabéns. Muito obrigada a todos os intervenientes por nos brindarem com as suas palavras e a todos os que marcaram presença neste evento. A imprensa FDUL convida-vos agora a visitarem o seu website em imprensafdul.pt. Até breve.